E eu convido você, nesse instante, a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versos de 1 a 3. Isaías 40, a partir do primeiro verso até o verso 3. Diz a palavra do Senhor: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Deus esteja abençoando a sua palavra. Amado, querido Deus, neste instante, com a tua palavra diante de nós, rogamos da tua parte, ó Pai, que nos socorra, nos instrua, que teu Espírito esteja atuando no nosso coração, nesse instante, corações e mentes, para que rios de água viva transborde do Senhor para as nossas condutas e para o bem da nossa vida e obediência. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Caminhos do deserto. Eu creio que vocês já ouviram falar do Rally Paris-Dakar, muito famoso. Às vezes muda de nome, dependendo aonde vai ser o trajeto. Em 1999, por exemplo, o percurso era Granada, no sul da Espanha, até Dakar, capital do Senegal, no continente africano. Então os competidores saíram de Granada, atravessaram o estreito de Gibraltar, penetraram na África, atravessaram o deserto de Saara e diversos países até concluírem em Dakar. A Rede Globo, na época, destacou uma jornalista para acompanhar aquele evento. E ela transmitia dentro de um caminhão de transmissão da Rede Globo, por via rádio. Naquela época a internet não era uma rede segura, então ela passava o boletim diário da competição. Quando ela chegou no deserto, ela soltou uma frase interessante. Ela disse assim: o deserto incendeia a imaginação das pessoas e não é sem razão. O deserto incendeia a imaginação das pessoas e isso não é sem razão. Então, por que será, irmãos e irmãs, que o deserto incendeia a imaginação das pessoas? Nós vimos algumas razões. Eu vou citar apenas 5 razões. E a primeira razão, que o deserto apresenta perigo. O deserto representa perigo para quem está nele. O livro de Lamentações de Jeremias, ele diz algo muito interessante no capítulo 4, versos 9, parte B. Ela diz o seguinte: sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Ciladas. Ele usa essa expressão para a gente mostrar o perigo do deserto. A expressão é ciladas no deserto. E se há ciladas no deserto, e se alguém está lá, essa pessoa está correndo perigo, não é verdade? Então, há muitos perigos no deserto. Por exemplo, o maior perigo no deserto é o quê? É falta d'água. Aliás, a água lá é raridade, a não serem alguns oásis que surgem daqui e dali, mas a falta de deserto é o perigo maior, é o perigo mais popular que você sabe de um deserto. O povo de Israel, por exemplo, percorreu o deserto 40 anos e eles queriam água, e num instante houve falta d'água. E o povo obrigou o líder Moisés a um ato impensável,
Ao invés de falar à rocha como Deus solicitou, orientou, Moisés feriu a rocha. Então, durante 40 anos, o povo viveu, o povo morou e morreu no deserto, mas não morreu de sede. Por que não morreu de sede? Porque o Senhor fez chegar a água à boca de cada israelita. De cada israelita. Diz em Isaías 41, 17, 18. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Que maravilha! Então Deus, irmãos, sustentou Israel no deserto. Irmãos, humanamente falando, era impossível Israel sobreviver naquele deserto. Era muita gente para pouca água. Mas Deus fez chegar água junto. Para ele não há limitação no seu poder. O perigo do deserto é a falta d'água, mas Israel não morreu de sede. Não morreu de sede. E a segunda razão do que o deserto nos reserva é o perigo da fome. A fome. Temos perigo da fome, irmãos. Não há comida, não há planta, não há árvore frutífera no deserto, não há McDonald's no deserto. Lembra que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, orando e se preparando espiritualmente para a sua grande tarefa na vida? Diz a Bíblia que no final desse período, ele teve fome. Lá em Mateus 4, e Jesus era um homem como nós. Por isso ele teve fome no deserto. Agora, como encontrar comida no deserto? Complicado, não é? Por isso o tentador chegou a ele e falou: se você é o filho de Deus, como você diz que é, então por que você não transforma pedras em pães? Olhando para aquelas pedrinhas, você as via como um formato de bolachinhas redondas. E Jesus, olhando para elas, por que não transformá-las pedras, pão e matar a minha fome? Ele foi tentado a isso. Então, ser tentado, irmãos, não é problema. O problema é cair na tentação. Inclusive, Hebreus nos relata que Jesus passou por todo tipo de tentação, mas não cedeu a nenhuma delas. Mas se conheço o ser humano, meu irmão, minha irmã, sua alma também está com fome. Sua alma está no deserto, porque a mesma Bíblia diz que Deus nos fez assim. Ele colocou em nós apetite das coisas eternas, ao mesmo tempo que o corpo precisa de comida, arroz, feijão, apesar de estar muito caro, carne. Já a nossa alma pede comida diferente, que o supermercado não pode fornecer. Então, a terceira razão também que podemos encontrar que o deserto nos reserva, temos o perigo dos animais selvagens. Aconteceu um fato interessante anos atrás, no deserto da Síria. Um fato muito triste. Foi uma tragédia com um jovem polonês. Ele passando com seu veículo pelo deserto, afora a serviço inclusive de uma empresa brasileira, o carro dele pifou. Não sei de muitos detalhes, mas na verdade ele morreu. E posteriormente, irmãos, encontraram o seu corpo mais tarde totalmente desfigurado e foi atacado pelos lobos que há no deserto. Lobos que há no deserto.
Todos na época ficaram em pânico. Esse fato circulou pela imprensa internacional. Mas é assim, o deserto é perigo de animais selvagens. Os escritores bíblicos, inclusive, citam chacais no deserto. Moisés menciona em Deuteronômio 8:15, nós não vamos ler, mas ele cita cobras venenosas e escorpiões como inimigos dos homens no deserto. Não há como viver. Falta água, falta alimento, mas sobra excesso de calor e de frio. E também viver sem Jesus, irmãos, é a mesma coisa que viver no deserto perigoso. Você está totalmente desprotegido, caminhando por entre chacais, cobras venenosas, por entre lobos, com aquele polonês, podem fazer com a sua alma também. Irmãos, os lobos espirituais estão querendo devorar a sua alma. E Jesus nos avisou que eles existem, eles estão presentes em todos os tempos, à nossa espreita, eles nos vigiam, eles nos seguem de longe, e diante de qualquer descuido, eles nos atacam. Então, vimos até o momento que o deserto nos apresenta perigo, o deserto é perigo de fome, e nesse deserto temos perigos dos animais selvagens. E a quarta razão, o deserto também é desorientação. Desorientação. Você sabe, deserto é um lugar monótono, não existe qualquer ponto de referência no deserto, nenhum rio, lago, vegetação, somente areia. Para qualquer lugar que você olha, é tudo igual. É céu e areia e calor. Se não há asfalto ali, você não sabe que direção a tomar. E essa desconcertante realidade é referida nos Salmos 107, 40, que diz assim, eu vou ler para você. Ele derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Onde não há caminho. Andam desgarrados no deserto. Eles têm recursos, são príncipes, mas andam desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Irmãos, isso ilustra muito bem a situação espiritual de muita gente. O horizonte religioso é um deserto. Há tantas igrejas diferentes por aí, tantos pregadores estranhos, que as pessoas ficam desorientadas nesse deserto. E esse quadro é parecido com o que descreve Isaías 53, 6, dizendo isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, como não havia caminho, cada um inventava o seu. Cada um inventava o seu. É o retrato da vida espiritual de pessoas sem Cristo. Porque Cristo é o caminho. Mas se eu me distancio de Cristo, irmãos, então fica sem caminho, sem a referência principal, a não ser, vai ser, na verdade, um caos. Cada um cria a sua bússola, então vai ser uma desorientação só. Mas a presença, aí é que faz a diferença. Mas a presença de Deus com o crente destrói essa desorientação. Por quê? Porque o próprio Senhor indica o caminho. Diz em Isaías 43, 19, prepararei um caminho no deserto. E em João 14, 6, você sabe de cor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio caminho. Então Deus debate a desorientação em nós, em qualquer momento da nossa vida, Ele vai nos orientar, às vezes Ele usa diretamente a Bíblia como uma mensagem, um CD que você ganha de presente, um folheto que você recebe, uma comunicação via WhatsApp, por exemplo,
Deus pode usar o método que quiser, Ele é livre para isso. Ele é livre para isso. Mas durante a travessia do povo de Israel pelo deserto, Ele usou o quê? Ele usou fogo e Ele usou também uma nuvem para controlar o calor. Mas como iria orientar o povo andando naquele mundão de areia? Não havia GPS. Onde é o norte? Onde é o sul? E agora? Irmãos, Deus providenciou uma pessoa que conhecia bem o deserto. A Bíblia nos conta que era cunhado de Moisés, Obabe, um beduíno. E ele conhecia muito bem as manhas e artimanhas daquele mundo de areia. Por isso Moisés convidou Obabe para que fosse junto com o povo de Israel como guia naquela imensa jornada. Deus poderia ter usado um anjo como uma espada, não podia? Ó, por aqui, por aqui. Não, mas Deus usa homens. Homens. Então você pode estar no deserto da desorientação. Deus pode usar um amigo seu, um pastor como seu conselheiro, um psicólogo temente a Deus dessa área que você está passando, levando a tomar decisões certas na sua vida. Moisés disse para Obabe o seguinte em Números 10, 31. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Guia onde? Guia no deserto. Ou seja, você vai ser os nossos olhos. Pés nós já temos. Então, irmãos, o que Obabe foi para os israelitas, Jesus é para o crente. Sem Jesus nesse mundo, a desorientação é total. Porque você fica sem saber o que é certo e o que é errado. Você fica sem saber com quem está a verdade. Se é que existe a verdade, já começa a duvidar se existe verdade sem Cristo. Sem Jesus você fica sem saber se existe céu ou se existe inferno. Se há futuro ou se não há futuro. Ou seja, a confusão é total. Mas graças a Deus, Jesus dissipa a desorientação e com Ele nós temos rumo, com Ele nós temos total esperança garantida. E a quinta e última razão, irmãos, dos perigos do deserto é a solidão. Solidão é um dos maiores males do nosso tempo. No deserto é silêncio total. No Salmo 102, verso 6, o salmista confessa: sou como um pelicano no deserto. Em janeiro de 2013, morreu o ator de TV, teatro, diretor de cinema, Valmor Chagas, com 82 anos. Se suicidou em seu sítio aqui, em Guaratinguetá, próximo. E de acordo com o relato do delegado que conduziu o caso, o ator também sofria de solidão. A sua filha, Clara Becker Chagas, disse que ele queria sossego e paz, mas encontrou solidão. Você acha, irmãos, que só Valmor Chagas sofre solidão no sítio? Não. Há pessoas sofrendo de solidão no centro urbano, na zona norte, na zona sul, seja lá onde for. Isso é problema gravíssimo dos nossos tempos e está aumentando a cada dia. Não tem gente com quem falar, a gente precisa de alguém, muitas pessoas se distanciam de seus familiares. Olha só que coisa triste. Irmãos, o Billy Graham, em um de seus livros, ele conta uma narrativa contando de um senhor que vivia preferindo a solidão do que estar próximos, reatando paz com os seus familiares, pedindo perdão e pedindo para ser perdoado. Vivia só.
E naquela época os transportes maiores feitos era de navio. Então era comum as pessoas ali no cais com lenço e aquela pessoa que estava partindo, né, lá de cima acenando e a pessoa de baixo com um lencinho, vai lá, não é isso? Boa viagem e tal. E ele, sem ninguém, só, ele chegou num garoto para acenar para ele. Pega aqui, ó, pega aqui $10, esse lenço, e quando eu chegar lá em cima, você acena para mim. Você acena para mim. Pagou o menino, irmãos, para não sentir solidão. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que você está vivendo. É a sociedade que nós estamos gerando. Uma sociedade que cada um corre mais que o outro. É uma competição de quem chega primeiro e alguém ficou para trás. E quem ficou para trás ficou numa solidão total. Ficou deprimido. Não quer mais viver, como foi com Valmor Chagas. E quanto a nós, alguns não querem mais vir à igreja. Que tristeza, coisa mais triste. Agora, saiba uma coisa. O servo, a serva do Senhor, não precisa sofrer de abandonite. Você não precisa. Sabe por quê? Porque Hebreus 5 nos dá a receita. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que belas palavras. Concluído, irmãos, sua vida não precisa ser um deserto. Deus pode transformar um belo jardim, aquilo que você vê como deserto, em sua vida. Olhe o deserto da sua vida. Agora tente olhar com as lentes de Deus, e aí esse deserto virará jardim. Tirei isso da minha cabeça? Não, tirei não. O Senhor disse, eu sou o Senhor, sempre vos guiarei, até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer, e lhes deixarei fortes. Serás como um jardim regado, e como uma fonte cujas águas jamais faltam. Isaías 58, 11. Essa é a promessa de Deus para você. Vou transformar vocês nisso. Mas você precisa tomar uma decisão. E a minha oração nesta manhã é: Deus pegue o deserto da sua vida e transforme num jardim regado. Amém. Deus amado Pai, te agradecemos pelo teu grande amor por nossas vidas. Que tu continues, nosso Deus, atuando com suas promessas, que jamais perdem validade. Continue, nosso Deus, fazendo de nós não uma figura inútil nas tuas mãos, mas servos, servas do Senhor. Que possa fluir através do teu Espírito em nós rios de água viva, para que possamos ser bênçãos para as pessoas, bênçãos em nosso lar, bênçãos para ti, instrumentos abençoados por ti, que não possamos passar para as pessoas sequidão, mas alegria no coração por te servir, ó Pai. Tira isso da nossa mente e dos que te ouvem, que entreguem a tua vida, a vida deles totalmente em suas mãos. Amém. Que Deus abençoe você tenha um ótimo domingo e uma ótima semana na presença e na companhia do Senhor. E eu vou ler você aqui uma bênção do apóstolo Judas em sua epístola, dizendo essas palavras: ao único Deus, nosso Salvador,
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém.